A última vez que você levantou a voz numa discussão, você perdeu. Não importa se você tinha razão. Não importa se os seus argumentos eram perfeitos. No momento exato em que o seu volume subiu, o seu poder se esvaiu. E o pior é que você nem sequer notou. Maquiavel descobriu isso há 5 séculos. A neurociência confirmou em 2024. E hoje, eu vou te revelar a tática exata que separa aqueles que ganham discussões daqueles que apenas gritam. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você entenda algo. Isso não é motivação barata. Não são conselhos para ser mais amável. É estratégia pura. Estratégia que tem sido usada por negociadores do BOP, líderes de torcida e as pessoas mais influentes da história. E começa com uma verdade que ninguém quer ouvir. 95% das pessoas levantam a voz quando sentem que estão perdendo uma discussão. É um reflexo. É automático. É exatamente o que o seu cérebro quer que você faça quando sente uma ameaça. E é precisamente isso que te faz perder. Todas as vezes. Existe um fenômeno neurológico que acontece no momento exato em que você levanta a voz. A sua amígdala, aquela pequena estrutura cerebral que detecta ameaças, é ativada completamente. E quando isso acontece, ela libera uma onda de cortisol no seu sistema. Um estudo recente de neurociência descobriu que durante discussões intensas, os picos de cortisol reduzem a atividade do córtex pré-frontal entre 31% e 40% em minutos. O córtex pré-frontal é a parte do seu cérebro responsável pelo raciocínio e pela empatia. Em outras palavras, quando você levanta a voz, você literalmente se torna mais estúpido. A sua capacidade de pensar claramente é reduzida em quase metade. A sua capacidade de persuadir desaparece. Isto não é opinião, é biologia pura e se aplica a todos, sem exceção. Agora, deixe-me explicar o que acontece no cérebro da outra pessoa. Quando você levanta a voz, a amígdala do seu oponente também é ativada. É uma resposta de sobrevivência. O cérebro dele interpreta o seu volume elevado como uma ameaça física, mesmo que não seja. E a resposta automática dele é se preparar para lutar ou fugir. Nesse momento, a conversa deixou de ser racional. Agora são 2 sistemas nervosos em modo de combate. 2 cérebros primitivos lutando por sobrevivência. E aqui vem o pior. Não afeta só você, afeta a outra pessoa também. Porque o cérebro humano tem algo chamado neurônios espelho. Esses neurônios fazem com que, inconscientemente, imitemos a energia de quem está falando conosco. Paulo Storani, ex-integrante do BOP e consultor de tropa de elite, explica isso com uma frase que deveria estar gravada na sua mente. Ele diz que se você usar o que ele chama de voz de camarada, aquele tom calmo e confiante, você ativa os neurônios espelho da outra pessoa. Literalmente, você desacelera o cérebro dela. E um cérebro mais lento é um cérebro mais racional, mais receptivo, mais fácil de persuadir. Pense nas implicações disso. Você não precisa de argumentos melhores. Você não precisa de mais informações. Você não precisa ser mais inteligente que o seu oponente. Você só precisa controlar o seu tom. Maquiavel entendeu isso 500 anos antes de existir a neurociência. Ele escreveu em O Príncipe que os homens são tão simplórios e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana sempre encontrará quem se deixa enganar.
Ele não disse isso para você enganar as pessoas. Ele disse para você entender a natureza humana. As pessoas não respondem à lógica, elas respondem à emoção. E a emoção mais contagiosa, numa discussão, é a do tom de voz. Você levanta a voz. Eles levantam a deles. O seu cérebro desliga. O deles também. Duas pessoas gritando, sem capacidade de raciocinar. E ambas acreditam que estão certas. Mas quando você abaixa o tom, enquanto a outra pessoa sobe o dela, algo mágico acontece. Os neurônios espelho dela tentam te igualar. O cérebro dela, por puro instinto, começa a diminuir a rotação e, de repente, você tem o controle sobre uma situação que parecia fora de controle. Isto não é teoria, é biologia. Deixe-me aprofundar na ciência, porque isto é crucial para você entender por que funciona tão bem. A Universidade de Amsterdã publicou em 2025 uma pesquisa que analisou gravações de negociações reais. Eles descobriram que as qualidades vocais, como variações sutis, conhecidas como jitter e shimmer, afetam diretamente a percepção do negociador, e não só a percepção, afetam os resultados econômicos das negociações. Você leu direito. O seu tom de voz afeta quanto dinheiro você ganha ou perde numa negociação. Os pesquisadores concluíram que os resultados das negociações não são determinados unicamente por estratégias racionais ou dinâmicas de poder. São moldados pelos sinais cotidianos que enviamos sem nos darmos conta. As nossas emoções, as nossas roupas, as nossas vozes, as nossas palavras. A Harvard Business Review confirma que uma voz equilibrada, nem muito alta, nem muito baixa, aumenta a autoridade percebida, especialmente na comunicação de liderança. Mas espere, porque o que eu vou te dizer agora muda tudo. O que você acreditava sobre ganhar discussões. A maioria pensa que ganhar uma discussão significa fazer com que a outra pessoa admita que está errada e se retrate, que reconheça a sua superioridade intelectual. Isso não é ganhar. Isso é alimentar o seu ego. E aqui é onde a maioria das pessoas comete o erro fatal. Elas confundem ter razão com ganhar. São duas coisas completamente diferentes. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu em O Príncipe que os fins justificam os meios e o fim de uma discussão não é humilhar o seu oponente, é conseguir o que você quer. Você pode ter razão e perder. Você pode demonstrar que a outra pessoa está errada em cada ponto e ainda assim não conseguir nada, porque as pessoas não mudam de opinião. Quando se sentem atacadas, elas se defendem, e a defesa mais primitiva do ser humano é atacar de volta. Por isso, o tom baixo funciona, porque desarma a defesa do outro, sem que ele perceba. Existe um princípio na psicologia, chamado reatância, quando alguém sente que você está tentando forçá-lo a mudar. O instinto natural dele é resistir, mesmo que secretamente ele concorde com você. A pressão o fará defender a sua posição original com mais força. Por isso, os argumentos lógicos quase nunca funcionam quando são entregues com agressão. A pessoa pode entender intelectualmente que você está certo, mas emocionalmente ela se nega a ceder, porque ceder significaria perder, e ninguém quer perder.
O tom baixo evita ativar essa reatância, porque não soa como ataque, soa como conversa. E numa conversa, mudar de opinião não soa como derrota. Agora, deixe-me falar sobre uma técnica que os negociadores profissionais usam, chamada etiquetamento afetivo. Consiste em nomear as emoções em voz alta. Dizer coisas como: parece que você está frustrado, ou entendo que isso te incomoda. A pesquisa mostra que esta técnica, combinada com pausas estratégicas e falar lentamente, reduz a intensidade emocional e cria espaço para diálogo produtivo. Quando você nomeia a emoção da outra pessoa, algo interessante ocorre no cérebro dela. A amígdala, que estava em modo de alerta, começa a se acalmar, porque seu reconhecimento do estado emocional dela indica que você não é uma ameaça, é contraintuitivo. Você pensaria que reconhecer a frustração de alguém a aumentaria, mas é o oposto. A validação emocional desativa as defesas. E uma vez que as defesas estão baixas, a pessoa pode começar a escutar realmente o que você diz. Há outra técnica relacionada, que é igualmente poderosa: a pausa estratégica. Uma pausa de 3 a 5 segundos, depois que alguém fala. Dá ao cérebro dessa pessoa tempo para mudar do modo reação para o modo resposta. Profissionais de atendimento de emergência usam este método. Depois que um paciente grita, eles esperam em silêncio por 3 a 5 segundos. Na maioria das vezes, o paciente se acalma em segundos. Isso funciona porque, quando alguém grita e você responde com silêncio, você quebra o padrão esperado. O cérebro dessa pessoa esperava outro grito, recebeu silêncio. E essa quebra de padrão o desorienta o suficiente para que baixe a guarda. O silêncio é poder. Maquiavel entendeu isso. Quem fala primeiro depois de uma confrontação costuma perder. Se você é dos que ainda estão assistindo a este ponto do vídeo, você é diferente. A maioria abandona quando o conteúdo desafia o que acreditam. Você ficou. Isso me diz que você quer entender, não só ser entretido. Se este tipo de conteúdo te importa, se você quer que eu siga revelando as táticas que os poderosos usam em silêncio, o botão de valeu demais é como você diz, siga em frente. Cada clique me diz que a verdade brutal ainda tem audiência. Não é só apoio, é sua forma de dizer, quero mais táticas reais, sem filtros. Agora, deixe-me explicar algo que Maquiavel entendeu melhor que ninguém. O poder não está em quem fala mais alto, está em quem controla o marco da conversa. Há um conceito em psicologia social chamado enquadramento. É a forma como você apresenta a informação. E o tom de voz é parte fundamental do enquadramento. Quando você levanta a voz, automaticamente enquadra a conversa como conflito, como batalha. E numa batalha, há ganhador e perdedor. Quando você abaixa a voz, enquadra a conversa como colaboração, como resolução de problemas. E numa colaboração, ambos podem ganhar. Mas aqui está o truque. Você sabe que não é colaboração. Você sabe que tem um objetivo, mas o outro não sabe. E essa é a diferença entre poder aparente e poder real. O poder aparente é o que se mostra, o que grita, o que intimida, o que exige respeito. O poder real é invisível. É o que guia a conversa sem que ninguém note, o que consegue, o que quer, enquanto o outro acredita que foi ideia dele. Maquiavel escreveu que é melhor ser temido que amado, se não puder ser ambos, mas adicionou algo que a maioria ignora. Deve-se evitar ser odiado,
Quando você grita, gera ódio. Quando fala baixo e controla a conversa, gera respeito. E o respeito é uma forma de poder muito mais sustentável que o medo. O medo gera obediência temporária. O respeito gera influência duradoura. Deixe-me dar um exemplo prático para que você veja como aplicar isso. Imagine que você está numa reunião de trabalho. Seu chefe critica seu projeto frente a todos. Seu primeiro instinto é se defender, explicar, justificar, talvez até levantar a voz para fazer o seu ponto. Se você fizer isso, perde, ainda que tenha razão. Em vez disso, que acontece se você responde com voz baixa, pausada, quase como se a crítica não te afetasse. Você diz algo como: entendo sua preocupação. Gostaria de revisar os dados com você depois da reunião, para assegurar que estamos alinhados. Você não se defendeu, não atacou, não alimentou o conflito, mas tomou controle da situação. Seu chefe agora tem duas opções: seguir atacando alguém que não reage, o qual o faz ver mal frente à equipe, ou aceitar sua proposta razoável. Na maioria das vezes, ele escolherá a segunda opção, porque seu tom baixo lhe deu uma saída elegante. E aqui vem algo importante. Seu chefe provavelmente não saberá por que mudou de atitude. Só sentirá que a tensão se dissipou, que a situação se resolveu. Não te dará crédito por isso, mas você saberá que controlou o resultado. Isto é o que Maquiavel chamaria virtude. Não virtude moral, virtude estratégica. A capacidade de agir da maneira correta, no momento certo, para conseguir seus objetivos. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Quando você domina seu tom de voz, não só ganha discussões, se transforma. A pesquisa em neurociência mostra que a prática regular de manter a calma fortalece a conexão entre a corteza pré-frontal e a amígdala. Em outras palavras, você treina seu cérebro para responder, em lugar de reagir. A meditação regular, quando praticada consistentemente, fortalece a comunicação entre a corteza pré-frontal e a amígdala. Melhora a capacidade de observar as emoções sem reagir instantaneamente. E esta habilidade se transfere a todas as áreas da sua vida. Não só discussões, negociações, relações, decisões sob pressão. As pessoas que dominam isso têm uma vantagem injusta sobre quem não o faz, porque enquanto os demais perdem o controle, eles mantêm o poder. Pense nisso. Quantas oportunidades você perdeu porque reagiu em lugar de responder? Quantas relações se danificaram porque levantou a voz no momento errado? Quanto dinheiro deixou sobre a mesa porque perdeu a calma numa negociação? Maquiavel o disse de outra forma. Escreveu que a natureza humana é imutável. Você não pode mudar como as pessoas reagem, mas pode aprender a jogar melhor o jogo. E o jogo começa com sua própria voz. Agora, há um aspecto escuro disto que preciso mencionar. Algumas pessoas usam o tom baixo não para resolver conflitos, mas para manipular, para fazer que outros se sintam irracionais, enquanto eles parecem calmos e razoáveis. Isto é o que os psicólogos chamam o tom passivo-agressivo, e é tóxico. Seguramente você já conheceu alguém assim, alguém que mantém a calma enquanto te provoca, que fala baixo enquanto diz coisas desenhadas para enfurecer você. E quando você reage, te faz parecer o louco. Essa não é estratégia. É abuso emocional disfarçado de controle. A diferença entre estratégia e manipulação está na intenção. Se você usa o tom baixo para conseguir um resultado justo, é estratégia. Se o usa para humilhar ou controlar alguém, é manipulação.
Maquiavel entendeu esta diferença. Ele escreveu que um príncipe nunca deve fazer o mal desnecessariamente. O mal só se justifica quando é absolutamente necessário para um bem maior. Aplicado às discussões, isso significa que você deve usar essas táticas para resolver conflitos, não para criá-los, para conseguir acordos justos, não para explorar os outros. Agora, deixe-me falar sobre o que acontece quando você enfrenta alguém que conhece essas táticas, porque eventualmente você vai se deparar com alguém que também fala baixo, que também mantém a calma, que também controla o rumo da conversa. Quando duas pessoas que dominam essas técnicas se enfrentam, ganha quem tem o melhor argumento, porque nenhum dos dois está deixando que as emoções toldem o raciocínio. E é exatamente isso que deveria acontecer. Uma discussão racional entre pessoas racionais. É raro, é lindo e quase nunca acontece, porque a maioria das pessoas não tem essas habilidades. Mas a realidade é que isso raramente ocorre, porque a maioria das pessoas nunca vai aprender o que você está aprendendo agora. A maioria vai continuar gritando, vai continuar reagindo, vai continuar perdendo poder sem perceber. Existe um estudo que eu achei especialmente relevante para o que estamos discutindo. Pesquisadores analisaram a entonação descendente versus a entonação ascendente na persuasão. Eles descobriram que a entonação descendente, terminar as frases com o tom baixando, faz com que os receptores processem as mensagens com mais cuidado. Polariza os efeitos persuasivos de argumentos fortes versus fracos. Em vez disso, a entonação ascendente, como se você estivesse fazendo uma pergunta, mina a confiança percebida de quem fala. Os receptores respondem de maneira similar a argumentos fortes e fracos. Em outras palavras, não importa só o quão baixo você fala, importa como você termina as suas frases. Líderes falam com entonação descendente, afirmam, declaram. Os inseguros terminam as suas frases como perguntas, buscando validação. Pense nos políticos mais influentes, nos CEOs mais bem-sucedidos, nas pessoas que naturalmente comandam respeito quando falam. Todos compartilham essa característica. Não perguntam, declaram. Isso é algo que você pode praticar. Grave a sua voz. Ouça como você termina as suas frases. Se elas sobem no final, você está comunicando insegurança sem perceber. Na próxima vez que você estiver numa discussão, preste atenção nisso. Termine os seus pontos com o tom baixando, como se fossem fatos, não perguntas. Eu não estou sugerindo que, eu estou afirmando que. Sinta a diferença quando você diz isso em voz alta. Uma soa fraca, a outra soa poderosa. Agora, tudo o que eu disse até agora é inútil se você não conseguir controlar a sua primeira reação. Porque o problema não é que você não saiba que deveria manter a calma. O problema é que a sua amígdala reage antes que o seu cérebro consciente tenha a oportunidade de pensar. A solução está em algo que os neurocientistas chamam de pausa pré-frontal. Quando você sente que está prestes a levantar a voz, existe uma janela de aproximadamente meio segundo antes que a reação se torne inevitável. Nessa janela, você pode inserir uma pausa. Você só precisa contar até 3 na sua mente. 1, 2, 3. E então responder. Esses 3 segundos são suficientes para que o seu córtex pré-frontal recupere algo de controle sobre a sua amígdala. Não é perfeito, mas é suficiente para baixar o seu tom um pouco. E um pouco é tudo o que você precisa no começo. Com a prática,
Essa pausa se torna automática. O seu cérebro aprende que existe uma opção entre o estímulo e a resposta. E você começa a escolher a resposta em vez de só reagir. Pesquisas mostram que pessoas com conflitos repetidos treinam o seu cérebro para ir automaticamente ao modo de combate. Exames de casais em longas batalhas judiciais mostraram que seus córtex pré-frontais tinham atividade reduzida durante desacordos, enquanto suas amígdalas permaneciam hiperativas. Mas o contrário também é verdade. Você pode treinar o seu cérebro para ir ao modo de calma. E isso começa com a pausa de 3 segundos. Isso é o que os estoicos praticavam há 2000 anos. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu sobre a importância de pausar antes de reagir, de observar as suas emoções sem deixar você se controlar por elas. E é o que a neurociência moderna confirmou como uma das habilidades mais importantes para o sucesso em qualquer área da vida. Maquiavel expressaria isso de outra maneira. Ele diria que quem domina seus próprios impulsos domina os demais. Porque enquanto os outros estão escravizados pelas suas reações, você é livre para escolher. A liberdade real não é fazer o que você quer, é não ser controlado pelos seus impulsos, é ter a capacidade de escolher a sua resposta em qualquer situação. Agora, deixe-me dar um exercício prático que você pode começar hoje mesmo. Durante os próximos 7 dias, cada vez que você sentir a urgência de levantar a voz, eu quero que você faça o seguinte. Primeiro, note a sensação física. Pode ser tensão no peito, e um calor no rosto, aceleração do coração. Esta é a sua amígdala ativando-se. Segundo, conte até 3 em silêncio. 1, 2, 3, só isso. Terceiro, baixe o seu volume conscientemente 20% do que você queria dizer. Quarto, termine a sua frase com tom descendente. Como afirmação, não pergunta. Isso é tudo. 4 passos. Faça isso cada vez durante 7 dias. No começo vai ser difícil. O seu cérebro está acostumado a reagir. Mas depois de uns dias, você vai começar a notar algo estranho. As discussões começam a se resolver mais rápido. As pessoas começam a te escutar mais. O seu nível de estresse baixa. Não porque você mudou os seus argumentos, porque você mudou o seu tom. Existem pessoas que usaram essas técnicas para salvar casamentos à beira do divórcio. Outros as usaram para conseguir aumentos de salário que lhes tinham sido negados por anos. Alguns reconstruíram relações com familiares que não falavam com eles. Tudo por aprender a controlar a sua voz. Mas deixe-me ser honesto com você. Isto não é mágica. É prática. E como toda prática, requer tempo e consistência. Você não vai dominar isso em uma semana. Provavelmente não em um mês. Mas se você praticar conscientemente a cada dia, em 3 meses você será uma pessoa diferente. Uma pessoa que controla as conversas em vez de ser controlada por elas. Maquiavel escreveu que a fortuna é árbitro da metade de nossas ações, mas que nos deixa governar a outra metade. A fortuna decide que discussões você terá. Você decide como as manejará. E essa decisão começa com a sua voz. Deixe-me resumir o que você aprendeu hoje. Primeiro, levantar a voz reduz a sua capacidade cognitiva em até 40%. Literalmente te torna mais estúpido no momento que você mais precisa pensar. Segundo, o seu tom de voz ativa os neurônios espelho da outra pessoa. Se você fala baixo, o cérebro dela se acalma. Se você levanta a voz, o cérebro da outra pessoa se prepara para a briga. Terceiro,
A entonação descendente, aquela que vai do alto para o baixo, comunica autoridade e confiança. Já a entonação ascendente, que sobe no final da frase, transmite dúvida e insegurança. Quarto, uma pausa de 3 segundos pode ser a diferença entre reagir e responder, entre perder e ganhar. Quinto, o poder real não está em quem fala mais alto, mas em quem controla o rumo da conversa. Sexto, a etiquetagem afetiva, que é nomear as emoções da outra pessoa. Tipo, percebo que você está frustrado. E desativa as defesas dela e abre espaço para a persuasão. Sétimo, a prática constante fortalece a conexão entre o seu córtex pré-frontal e a sua amígdala. Assim, você treina o seu cérebro para a calma. Maquiavel entendeu isso há 5 séculos. O BOPE pratica isso todo dia, e os líderes de torcida mais influentes dominam essa arte. Existe um motivo para os negociadores do BOPE nunca gritarem. Existe um motivo para os diplomatas mais eficazes falarem quase em sussurros. Existe um motivo para os CEOs mais poderosos raramente elevarem a voz, mesmo em momentos de crise. Todos eles entendem a mesma coisa. O volume alto é fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder se comunica em silêncio. E agora? Você também sabe como funciona. A pergunta é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar gritando quando sentir que está perdendo? Ou vai começar hoje a dominar a tática mais poderosa que existe em qualquer discussão? O silêncio estratégico, o tom controlado, o poder real. Lembre-se, cada discussão é uma oportunidade de praticar. Cada conflito é um treinamento. Cada vez que alguém te provoca, você tem a opção de reagir como a maioria, ou responder como os poucos que entendem o poder. A escolha é sua. Agora, eu quero te ouvir. Maquiavel disse que quem controla a sua voz, controla a conversa. Quando foi a última vez que você perdeu uma discussão por ter levantado a voz? Comente silêncio, se você já domina essa tática. Comente grito, se você ainda está aprendendo. E me conta honestamente, qual foi a discussão que mais te custou manter a calma? Eu leio todos os comentários e respondo os que eu consigo. A gente se vê no próximo vídeo.